Dentre os vários personagens do Antigo Testamento, Melquisedeque, sem sombra de dúvidas, é um dos mais misteriosos. Existem muitos debates, teorias e interpretações sobre a sua verdadeira identidade, que vão de anjo a Jesus, a Enoque, e também existem vários outros, como por exemplo Sem, filho de Noé. Mas neste vídeo eu quero falar em especial a respeito da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Você já ouviu falar na ordem de Melquisedeque? Afinal de contas, o que é a ordem sacerdotal de Melquisedeque? Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. A primeira aparição bíblica de Melquisedeque está descrita no livro de Gênesis, no capítulo 14, onde vai falar a respeito da vitória de Abrão sobre o rei Quedorlaomer dos Elamitas e dos reis que com ele estavam. O versículo em questão está descrito em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 18 em diante. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Melquisedeque é um personagem bíblico anterior a Abraão e também da mesma época de Abraão, que era conhecedor do Deus Altíssimo, e não apenas um conhecedor comum do Deus Altíssimo, mas um verdadeiro adorador, e ele é descrito como sendo sacerdote do Deus Altíssimo, do mesmo Deus de Abraão. Caso contrário, Abraão não teria aceitado aí esta bênção de Melquisedeque sobre ele. Quando ele disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Ou seja, nós sabemos que Melquisedeque era fiel do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão. Além de sacerdote, nós conhecemos a respeito de Melquisedeque como sendo também e atuando como sendo o rei de Salém. Salém é nada mais do que a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, em hebraico, Shalim, em fenício antigo, e também chamada de Jebus pelos jebuseus. Nós entendemos que a ordem de Melquisedeque, ou o sacerdócio de Melquisedeque, era muito famoso, apesar do paganismo ser mais forte em comparação à fé monoteísta no único Deus. Apesar de tudo isso, nós entendemos que a fé no Deus Todo-Poderoso ainda assim prevalecia em algumas nações da terra de Canaã e muito provavelmente até mesmo de outras regiões. A ordem de Melquisedeque, ela é apresentada no livro de Salmos, no capítulo 110, no versículo 4, que vai dizer o seguinte: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é uma das formas de adoração ao Deus Todo-Poderoso mais antigas que se tem registros anteriores até mesmo aí ao sacerdócio levítico que foi instituído por Deus no período de Moisés, com Arão sendo o primeiro sumo sacerdote do povo israelita. No caso, o sacerdócio de Melquisedeque, ou simplesmente a ordem sacerdotal de Melquisedeque, é bem anterior à ordem sacerdotal levítica arônica. Nós então compreendemos que existiam duas formas de sacerdócio ao Deus Todo-Poderoso. A ordem de Melquisedeque, chamada por alguns como Fator Melquisedeque, existe inclusive até um livro que vai falar a respeito do Fator Melquisedeque, que eu indico a todos vocês que leiam, é um livro muito interessante. Nós entendemos então que existiam duas formas de adoração ao Deus Todo-Poderoso, uma que era anterior ao sacerdócio levítico arônico, que foi instituído aí na época de Moisés. Esse sacerdócio de Melquisedeque, ele antecede, e muito provavelmente várias pessoas na Bíblia pertenceram a este sacerdócio de Melquisedeque, como por exemplo o próprio Jó, pois Jó era um sacerdote, e além de Jó nós também temos Jetro, também chamado de Reuel. Ele era também um sacerdote do Deus Altíssimo, e muito provavelmente era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
Nós sabemos que Jó, ele não era um israelita, ele não era um descendente do povo de Israel, mas aparentemente, pelos textos, nós sabemos que ele era um homem edomita, um homem da região de Edom, da linhagem de Edom, de Esaú, e por conta disso, isso nos implica que muito provavelmente edomitas serviram ao Deus Todo-Poderoso no seu início, e isso já é mais do que comprovado pela arqueologia e a egiptologia, quando vai falar a respeito dos Xaxu ou Sassu, que são simplesmente ali nômades da região da Jordânia e também outras regiões ali do Oriente Médio, que eram basicamente os Xaxu de Yahweh ou Yahuar. Vários especialistas disseram que edomitas e midianitas serviam ao Deus Todo-Poderoso anteriormente ao culto ao Deus Todo-Poderoso pelo povo de Israel. Isso implica que o próprio Moisés foi discipulado, por assim dizer, ou foi ensinado as coisas a respeito do Deus Todo-Poderoso pelo seu próprio sogro Jetro, que era um sacerdote na terra de Midian, um sacerdote do mesmo Deus. O que torna a ordem sacerdotal de Melquisedeque um fato bíblico muito interessante é que muitas pessoas têm a visão de que apenas o povo de Israel servia a Deus e apenas existia fé em Israel e apenas os judeus possuíam a verdade, mas só que isso na verdade é uma incoerência, visto que os próprios israelitas sabiam da existência daqueles que eram sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Melquisedeque foi um dos personagens mais misteriosos do Antigo Testamento, e isso levantou hipóteses de que a fé em Deus em outros povos foi basicamente uma dádiva divina concedida aí através de um mensageiro de Deus em terra, basicamente um anjo em forma de homem, e muitos até os dias de hoje acreditam na visão e interpretação de que Melquisedeque ele não era um homem, mas sim um anjo em forma de homem espalhando a fé em Deus para outros povos. Essa visão ou interpretação de que Melquisedeque poderia ser uma espécie de anjo ou basicamente algum ser espiritual em forma humana cumprindo uma mensagem de Deus, uma missão dada por Deus na Terra, ela é conhecida por conta do que o livro de Hebreus vai falar a respeito da origem de Melquisedeque. Não se sabe nada a respeito da origem de Melquisedeque, e quando nós lemos Hebreus do capítulo 5 e Hebreus capítulo 7, verso 1, verso 11, verso 15 e também verso 17, nós entendemos então que Melquisedeque poderia ter sido realmente um anjo. Acompanhe agora as leituras a respeito de Melquisedeque e sua identificação segundo o livro de Hebreus. Aos Hebreus capítulo 7. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei da justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz, sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetualmente. Considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Quando nós lemos todos esses versículos a respeito das origens de Melquisedeque, nós então olhamos e vemos que ele não possuía mãe, nem pai, nem genealogia
nem começo de vida e nem fim de dias. Afinal de contas, quem seria então Melquisedeque, visto que ao mesmo tempo ele é chamado de homem e logo após ele também é chamado e comparado ao Filho de Deus, mas não comparado como sendo Filho de Deus, mas alguém a qual o próprio Cristo ingressou no seu próprio ministério, por assim dizer, sacerdócio. Nós entendemos curiosamente no próprio livro de aos Hebreus que Jesus Cristo ele era sumo sacerdote, sacerdote-chefe pela ordem do próprio Melquisedeque. Muitos acreditam que Melquisedeque poderia ter sido uma espécie de manifestação espiritual divina, outros que ele era simplesmente um anjo em forma humana. Mas me digam vocês, afinal de contas, quem era Melquisedeque? Um servo do Deus Altíssimo, um sacerdote? Me diga aí nos comentários se vocês conheciam o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Deixem os seus likes, seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo para outras pessoas que têm curiosidades a respeito de Melquisedeque, sobre o sacerdócio segundo a sua própria ordem e saber diferenciá-lo do sacerdócio levítico. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.